Fala pessoal, estamos começando mais um podcast do Professor das Obras. E hoje, se eu não comprar, eu vou vender. E se eu não vender, eu vou comprar. Porque hoje eu tô aqui com o Valtinho e com o Fábio para falar sobre compra e venda de imóveis, onde a gente vai tratar aqui de assuntos técnicos de documentação e de assuntos também relacionados à venda e construção de imóveis. E eu, Valtinho, vou começar a mexer com você aqui já. Valtinho, você gostou aqui do estúdio? O que você tá achando? Pô, é um prazer vir aqui, né? Prazer, primeiramente, também conhecer o Fábio. Cara que eu já bati um papo ali, achei extraordinária a nossa conversa ali, muito conhecimento. Em falar do estúdio, eu vim aqui em obra, né? Quando tava em obra, já que é professor de obra, eu vim aqui e você tava em obra. E, cara, ficou lindo, maravilhoso. Eu acho que vale a pena vir conhecer. Quem quiser vir aqui tomar um café pra conhecer de perto. Eu fiquei, assim, realmente abismado em entrar e ver toda essa estrutura, cara. Legal pra caramba mesmo. Parabéns aí pra toda a equipe, né? Todo mundo aí que faz parte desse projeto. Tá, mas parabéns. Não enrola não, Valtinho. Eu queria saber a avaliação do imóvel aqui, ó. Quanto que você avalia esse imóvel aqui, ó? E se dá pra vender o imóvel que nem é meu, é alugado, eu consigo fazer isso ou não? Você quer avaliar, deixa eu entender, você quer avaliar o imóvel e... Eu quero avaliar o imóvel primeiro. Então certo. avalia o imóvel aqui pra mim. Esse imóvel. O que você levanta aqui, ó, em consideração? O que você leva aqui em consideração do imóvel? Sim, se nós levar em consideração o estúdio, né, que está aqui montado hoje, se eu fosse fazer uma avaliação um pouco mais precisa, tem alguns fatores que a gente levanta, né, na hora de fazer essa avaliação. Localização, que é excelente, Santa Rosália, você está num ponto estratégico, fácil acesso para São Paulo, perto de tudo, né, isso é bom, é o primeiro ponto a ser levantado, né, e ser avaliado. Então, a localização é boa. Se você colocar em consideração a reforma que você fez no estúdio, também, lógico, agrega muito valor, porque não é qualquer um que quer pegar algo e reformar e fazer a dor de cabeça que você sabe que e por isso que isso já valoriza também. Entrar tudo pronto, tudo montado, isso é um diferencial. Mas depende muito do perfil ideal do cliente, né? Porque se você pega hoje um estúdio de podcast e você já tem uma rentabilidade, eu vou vender para o investidor. Então, também teria que conhecer os números, né, de quanto está sendo o faturamento, né, digamos assim, para que eu possa também fazer uma avaliação mais precisa para um investidor. Mas se alguém quiser comprar para ter o seu próprio podcast, é um outro perfil de cliente. E aí leva em consideração também esse perfil e análise do mercado. Mas uma avaliação mais precisa seria metragem, acabamento, localização e analisar o mercado também, né? Que não adianta também você só ver a parte estrutural, parte externa do mercado, né? A parte da localização. Você tem que ver também como que se encontra hoje a economia para uma aprovação de crédito, enfim. São bastante fatores aí que a gente levanta numa avaliação de imóvel. Não é tão simples não como o pessoal acha que é. Eu gosto disso, Zé, porque eu perguntei do imóvel para ele e ele já linkou a atuação que a gente tem dentro desse imóvel com o público que se interessaria pela atuação que a gente tem aqui dentro. Legal, Valtinho, seu ponto de vista. Mas eu fiz uma segunda pergunta, que essa parece ser boba, né? Mas eu sei que você gosta de fazer uns negócios desse tipo. Ô Fábio, dá para vender um imóvel alugado? Olá, Hugo, Valtinho. Eu tive o prazer de conhecê-lo agora aqui também. Parabenizar também pelo estúdio aqui, ficou maravilhoso. E agradecer pelo convite de estar vindo aqui falar com vocês. Mas respondendo a sua pergunta, Hugo, é impossível. Impossível, né? Impossível. Na verdade, uma pessoa que faz isso, ela está cometendo até um crime, né? Ela não há vislumbre jurídico que você possa vender aquilo que não é seu, né? A gente vai tratar de assuntos aqui também que vão falar bastante da titularidade, de uma composição de uma matrícula, como que você verifica se aquilo é seguro ou não, para que o comprador, no momento em que procurar o Valtinho para poder comprar um imóvel, ter segurança de que aquela pessoa realmente é o dono para poder vender o imóvel. Agora, um imóvel alugado, você não é dono, né? Você é um possuidor, você está com uma posse ali não permanente, né? Você é um título precário, então você não pode vender o imóvel que é alugado, né? Mas eu posso convencer o dono do imóvel a vender, né? A vender para você, né? E também o dono do imóvel pode vender o imóvel que você aluga, sem problemas, notificando você 30 dias de antecedência, você tem o direito da compra, né? Teoricamente, você tem o direito da compra.
E caso você não execute a compra, está aberto para o mercado. Tem essa até também. Legal. Surgiu uma pergunta aqui. Primeiro, assim, né? Tem que apresentar o Valtinho. O Valtinho é corretor de imóveis. Sim. Trabalha com imóveis de alto, médio padrão na região de Sorocaba, né? E o Fábio, ele é tabelião substituto. Isso. Né? Então, ele trabalha em cartório. E o cartório que ele trabalha é um cartório que tem várias atividades, desde atividades imobiliárias até outras atividades que um cartório faz, né? E até uma pergunta legal que surgiu aqui agora é assim, ó. Você comentou a respeito da locação, né? Pô, vou alugar aqui, beleza. E suponhamos que o dono desse lugar onde eu alugo, ele vendeu esse imóvel. Quanto tempo eu tenho de direito em permanecer aqui dentro? Existe isso? Existe. Cumprir o contrato, não? Para quebrar o contrato, quanto tempo eu tenho que ficar aqui para arrumar minhas coisas, arrumar outro lugar, né? Sim, existe. É que depende muito também do contrato, o formato do contrato que foi feito pelo jurídico, né? Existe também algumas ressalvas aí em contrato que já é pré-determinado entre as partes, mas em praxe é 30 dias, ou se for um financiamento, que geralmente a gente faz, né? Quase 90% hoje das vendas são financiamentos, você tem o prazo aí de 60 a 90 dias, que é o prazo do financiamento. Então, mas não sei se, acho que até o Fábio poderia explicar melhor se existe alguma lei, não sei se realmente uma lei assim precisa, determinada em 30 dias, tá? Isso é que nós fazemos na parte comercial, né? Um acordo ali, olha, tem 30 dias para sair, porque nós vendemos à vista o imóvel, então todo o trâmite vai ser feito, e esses 30 dias de prazo é legal, plausível. Às vezes acontece do inquilino falar assim, poxa, mas eu preciso achar outro imóvel e tal. Então é uma coisa assim, meio que lei, assim, uma coisa, vai lá e faz, né? Tem que ser cumprida realmente assim na ferro e fogo. Acontece às vezes de ele pedir um prazo um pouco maior. Aí a gente conversa com também o comprador e proprietário para chegar num acordo. Às vezes 60 dias, 45 dias, depende. Depende da negociação. Legal. Em direito, na verdade, aí, no caso da sua pergunta, você tem dois âmbitos jurídicos atuando aí, que é a lei do inquilinato e a lei geral dos contratos, né? Em regra, existe um princípio, um direito geral dos contratos que chama Pacta sunt servanda. Que é aquilo, como é que é o nome? Pacto sunt servanda. Isso, na verdade, aquilo que é contratado deve ser cumprido. Né? Em tese é isso que ele quer dizer. Então, se aquilo foi elaborado por um jurídico, onde consta lá, olha, no caso de venda você vai ter que sair em 60 dias, ou 90, 30, aquilo deve ser cumprido. Mas, em via de regra, é sempre bom consultar a lei do inquilinato para saber, no caso de venda, quanto tempo a pessoa ainda tem para ficar ali, né? Porque, na verdade, não é nada imediato, né? Vendeu, já tem que sair, não funciona dessa forma. Apesar que isso não está muito no meu ramo de atuação, tá? Mas também, pela minha formação em Direito, eu consigo dar uma elucidação para você aqui agora. Bacaníssimo. Agora, né, entrando nesses assuntos de introdução aqui, eu queria trazer vocês para dentro do assunto que, de fato, é o tema da nossa discussão, que vai ser sobre venda e compra de imóveis, né? E acho que assim, venda e compra de imóveis, seja de baixo, médio, alto padrão, a forma de você comprar e vender é a mesma, né? Só muda aí, no caso, o padrão do imóvel, o público-alvo, enfim, né? E os valores. Então eu queria tentar trazer de uma maneira muito simples para quem ouvir e assistir a gente, o que uma pessoa precisa saber para comprar um imóvel, e depois a gente fala o que uma pessoa precisa saber para vender um imóvel, tá? E imóvel, a gente pode aqui dividir também entre terreno e uma casa, tá? Ou um apartamento, tá? Então vamos começar então como comprar um terreno, tá? O que eu preciso saber, com quem que eu tenho que falar. Uma das coisas, né, que eu posso dizer aqui com relação à técnica é que comprar terreno não é algo tão difícil, tá? Porque você vai no local e você geralmente verifica se as dimensões, estou falando da engenharia, tá? Você verifica se as dimensões do lote estão de acordo,
né? E é claro, na engenharia a gente sabe também quais lotes são bons ou ruins do ponto de vista da viabilidade, vizinhança que você tem, você avalia a característica do solo, se tem rochas aparentes, né? Para você poder classificar se aquele lote ali de fato compensa ser comprado ou não, como aclive, declive, avaliando a topografia do lote, né? Mas passando por todo esse crivo técnico aí cai numa conversa com um corretor que está fazendo aquela intermediação entre o proprietário e o comprador, ou se você estiver comprando diretamente do proprietário é possível, tá? E depois a gente vai para um cartório para acertar tudo isso. Então eu queria começar com o Valtinho aqui, para a gente comprar um terreno aqui fictício, tá? Um terreno de 10 por 30, localizado aqui no Santa Rosália. Custa quanto, Valtinho, mais ou menos, um lote desse? 10 por 30? Então, aqui no Jardim Santa Rosália, se você colocar 300 metros quadrados, você tem que analisar isso que você falou, topografia. Hoje a gente analisa também sol, o pessoal gosta, depende do projeto. O que é interessante, até antes de eu falar esse valor para você, que eu acho que o papel do engenheiro, ele é um parceiro do corretor. O corretor tem que entender se ele tiver o contato, esse relacionamento com o engenheiro, ele consegue efetuar a venda com muita mais facilidade e consegue atingir o melhor do terreno em questão de projeto. Por quê? Porque o corretor ele é comercial. Quando o engenheiro já tem uma parceria com o cliente, né, já tem feito um trabalho, você consegue entender um pouco melhor o projeto do imóvel, né? Então você consegue também designar um terreno de acordo com aquele projeto. Que é isso que é o diferencial. Então, se o terreno aclive, declive, plano, então você vai ver a topografia de acordo com o projeto, concorda? Uhum. Então, assim, mas respondendo a sua pergunta, um terreno hoje aqui também é difícil falar para você que não existe um padrão. Vou dar um exemplo. Às vezes tem terreno que tem 2 casas do lado e casa no fundo, um terreno fechado que nós falamos, né? E esse terreno fechado ele tem um valor, 1 metro quadrado mais caro que um terreno que tem vários terrenos em volta, por exemplo. Por quê? Porque você já sabe que dá para você fazer um projeto visando sol, privacidade, né, janelas, sobrado, terra, não importa, piscina, se for o caso. Uhum. Então você consegue projetar de acordo com seus vizinhos, que já estão ali instalados. Então essa avaliação é difícil, porque cada terreno ele tem a sua particularidade e tem seu valor. Uhum. Né? Mas 1 metro quadrado, mais ou menos, para a gente falar, que é isso falando assim por cima, tá? Hoje aqui vai estar em torno de 1.200, 1.300 um metro. Às vezes até pode achar por R$1.000 um metro. Também depende muito da necessidade de quem está vendendo, né? Tem outro porém aí, né? Perfeito. Não sabe, né? Às vezes o perfil do vendedor proprietário, cada um tem sua necessidade. Às vezes ele está num momento ali, ou às vezes nem necessidade de precisando de dinheiro, mas de fazer um outro investimento. Uhum. Então ele quer levantar o capital para fazer um investimento na empresa, por exemplo. Ou abrir uma empresa, não dá para saber. Aí que nós entramos nesse relacionamento e comunicação para entender a necessidade de ambas as partes, que nós somos o intermediador, né? A parte que analisa a proprietário e o comprador para chegar aí num denominador de valor. Tá, então o nosso lote aqui vai ser maior do que R$300 mil, sim, né? E beleza, gostei do lote, vou comprar esse lote. Eu sou o comprador, tá? E aí o Valtinho vai me vender esse lote. O que o Valtinho faz assim que ele recebe a minha proposta de compra do lote? Qual é o trabalho do corretor? Depois que fez essa visita, né, e fez a proposta, formalizou a proposta, nós iremos negociar, chegando no valor que fique bom para ambas as partes, fechamos o negócio. E nessa parte entra o jurídico, levantamento de certidões, fazer toda a parte. Porque assim, o pessoal fala, mas por que você não levanta as certidões antes? Por que você não tira a matrícula antes? Porque tem um custo aí, né? É um investimento, mas se eu for tirar todas as matrículas de todos os imóveis que nós captamos, eu tenho 480 imóveis na nossa carteira. Imagine tirar, hoje a matrícula é R$60, 60 e pouco. Pô, não dá, né? Então assim, realmente a gente entra na parte jurídica mais a fundo quando tem a proposta formalizada. Porque entende-se que tem a intenção da compra, eu posso estar arcando ali com o meu investimento e fazendo todo o levantamento da documentação necessária para fazer escritura, né, que é o que nós vamos falar aqui, ou depende da venda, um contrato particular de compra e venda, que também não é
se faz muito hoje ainda, né? Às vezes prolongam a escritura para um prazo aí determinado, mas mesmo assim as certidões têm que ser tiradas, e o levantamento da matrícula para analisar, né, todo o histórico aí do terreno. Esse é o primeiro passo. Em seguida, realmente recolher as assinaturas e fechar o negócio. Tá, é legal a gente entender aqui essa diferença que tem. Porque você falou de verificar algumas certidões, né? E falou de matrícula. Matrícula não é um documento do dono, é um documento do imóvel. Enquanto as certidões é um documento do dono. Do imóvel também? Dos dois. Legal. E qual é o tipo de investigação que se faz? Do tipo assim, se o dono tem dívida ativa no nome, se o imóvel tem alguma dívida, como que é isso aí? Tá, eu vou falar até para abrir pro Fábio aqui, eu vou responder do proprietário e ele pode responder melhor do imóvel. Mas do proprietário a gente levanta trabalhista, certidão trabalhista, civil, né? E faz essa análise por quê? Porque se tem alguma pendência lá que interfere diretamente no imóvel, complica a situação. A gente tem que analisar e pedir, às vezes, até um objeto em pé para fazer uma análise mais profunda daquela dívida ou daquela ação que ele está sendo executada contra ele, para entender o teor daquilo. Que nem sempre uma dívida ela está sendo executada e está prendendo a venda, entendeu? Nem sempre. Então tem que analisar. Às vezes tem mais imóveis. Então, é tudo assim, realmente, que daí o jurídico faz esse levantamento e faz essa análise para passar segurança pro comprador, né? Falar, ó, realmente existe isso, mas está aqui o objeto em pé, nós analisamos e não é uma situação grave. Ou não, realmente não dá para vender porque esse terreno, né, está em processo, às vezes, de execução. Daí depende, né? Pode ser fiscal, civil. Né? Não é muito minha área, mas a gente entende porque a gente está toda hora ali lendo essas certidões e analisando. Mas eu tenho um jurídico que dá todo esse respaldo para o cliente e para a gente também, né? Que faz a parte comercial. Agora do imóvel, eu acho que o Fábio até pode explicar melhor aí as certidões que precisa. Então, Hugo, na verdade a gente tem que entender de imediato o que é uma matrícula, né? Porque todo mundo fala matrícula. Matrícula nada mais é, na verdade, que a certidão de nascimento de um imóvel. Da mesma forma como eu tenho a minha certidão de nascimento, você a sua, todo imóvel tem a sua certidão de nascimento. Aquilo ali é o histórico dela, na verdade. Você vai pegar uma matrícula, na verdade você não pega uma matrícula, você pega uma certidão dessa matrícula que é conhecido como certidão de ônus reais. Então o primeiro passo, na verdade, depois que para você fazer um negócio seguro, é você tirar a certidão de ônus reais para ver qual o estado daquele imóvel. Porque as ações pessoais em nome do vendedor, por exemplo, tem uma dívida ativa em nome do vendedor. Você tirou a certidão dele lá e tem uma dívida lá e ele ainda não saldou essa dívida. Para saber se aquela dívida não está vinculada ao imóvel, se não há uma penhora dele que recai sobre o imóvel, uma indisponibilidade de bens, enfim. Há vários fatores de forma pessoal que pode recair sobre o imóvel, entendeu? Então é importante a gente analisar o imóvel, pegar a matrícula dela, e verificar, olha, quem foi o dono, passou de quem para quem, como é que ele adquiriu isso daí, entendeu? Se ele é dono sozinho ou não, se está em condomínio. Isso tudo a gente analisa na certidão de ônus reais. Paralelo a isso, as certidões pessoais são complemento dessas informações, né? Geralmente, além da trabalhista, né? Tem de executivos fiscais, interdição e tutela, para que a gente saiba se ele está na capacidade civil, se ele não está interditado ou nada, para poder assinar aquele ato, né? Se ele é civilmente capaz. Então, de posse dessas certidões, aí sim você consegue fazer um negócio seguro. Tá. E do imóvel também é legal ressaltar, junto com a matrícula atualizada, né, que nós levantamos em cartório de registro, você também pode pegar, deve, né? Retirar uma CND, uma certidão negativa de débitos, que analisa também se está tudo em ordem, IPTU está pago, enfim. Aí é a prefeitura, né? Prefeitura. É legal também. Legal. E assim, quando vocês, pela experiência que vocês têm, fazem essa investigação, puxa essas certidões, o que mais vocês costumam de ver quando dá errado? O que mais acontece? Indisponibilidade de bens. O que é isso? Na verdade, quando a pessoa já está em uma fase avançada de execução, né? Por alguma razão, seja ela
em matéria judicial ou então extrajudicial, se ela hipotecou o imóvel e não pagou e teve o bem tomado, ou então na própria execução o juiz entendeu que para ser seguro para que ele quitasse aquela dívida, deixasse o bem disponível, aí é o que eu mais já peguei, né? Na verdade, a gente vai passar uma escritura, eu tiro a certidão, no caso nem do imóvel, é pessoal dele, fala, olha, infelizmente a gente não pode passar essa escritura unicamente porque você tem uma indisponibilidade de bens no seu nome. Em alguns casos você até passa a escritura se a pessoa assumir o risco para si, mas ela não vai conseguir registrar. Isso fica consignado na escritura, né? Olha, ele está com uma disponibilidade de bens. Ainda assim, a pessoa insiste em comprar, né? Ela deixa consignado que não vai conseguir registrar, até que aquela pessoa resolva aquela pendência e não tenha mais a indisponibilidade, certo? Uhum. Agora, numa outra esfera, por exemplo, penhora também, algumas penhoras da Receita Federal são um pouco impeditivas, entendeu? Então, assim, há uma série de situações que podem impedir. E geralmente o dono, que é o vendedor, ele sabe disso ou às vezes ele é pego de surpresa? Por várias vezes ele sabe. Por várias vezes ele sabe, entendeu? Mas já peguei casos também de ser a pessoa ser surpreendida, né? Mas eu sempre chamo no reservado, olha, apareceu essa certidão aqui. Aí, dali para frente, ele resolve com o corretor, resolve com o comprador, né? Meu papel é cumprir de informar. Mas a grande maioria sabe, né? Porque a pessoa já vem respondendo o processo há algum tempo, a pessoa sabe que ela está com uma dívida alta e que talvez aquele imóvel é a garantia dessa dívida, entendeu? Mas é aquilo que o Valtinho muito bem ressaltou, não é porque a pessoa tem uma dívida que o negócio não seja seguro, né? Se a pessoa mesmo declarar, olha, eu tenho outros bens e meios que suportam uma possível execução, entendeu? Não necessariamente aquele imóvel vai ser levado à execução, entendeu? Então pode ser que seja seguro comprar, né? É muito comum a gente ver grandes construtoras, né? Grandes empreiteiras terem certidões positivas nesse sentido, não em disponibilidade de bens, mas às vezes numa execução de IPTU, execução de água, entendeu? Uma execução de água não coloca risco em venda para ninguém, entendeu? Uhum. Então, quando uma pessoa for comprar um imóvel e ela verifica que nas certidões pessoais tem ali uma execução de água, de IPTU, não tem por que ela ficar com... A não ser que a execução de IPTU seja R$1 milhão, entendeu? Que eu acho, às vezes, bem difícil. Eu nunca peguei, até porque a cidade onde eu atuo é muito pequenininha, né? Não sei que nível São Paulo, Sorocaba, se há execuções nesse sentido. Mas, via de regra, execuções assim são sanáveis. Entendi. Valtinho, quantos milhões você já perdeu aí com esse tipo de situação que o Fábio falou? Era pra eu estar rico já. Brincadeira à parte, mas eu até vou aproveitar que o Fábio colocou muito bem essa situação, né, do registro, que nem sempre você tem a escritura, é válido para... tem que estar registrado, né? Esse é a grande questão do negócio. E eu peguei um cliente, até vou contar esse caso aqui, eu peguei um cliente essa semana passada e estou finalizando essa semana, que aconteceu isso. O banco entrou em execução, né, processou a construtora, não sei os detalhes do motivo, mas um apartamento bom. E aí eu captei esse apartamento, porque é bom também, até antes de eu comentar, senão vai confundir o pessoal, eu trabalho com médio e alto padrão, mas eu tenho assim uma carteira de investidores que eu não largo por nada. Então a gente consegue achar essas oportunidades de negócio, né, e vende e compra num curto prazo. Então, eu estava buscando esse apartamento para um investidor e achei esse apartamento numa condição muito boa, assim, de valor, localização, enfim. E aí a gente sabe que sempre tem uma coisinha ou outra para acertar, né? Normal. Ninguém vende um imóvel 50 mil abaixo do mercado porque eu quero vender, né? Alguma coisa tem. E aí aconteceu exatamente isso. Ele tinha escritura e não estava conseguindo fazer o registro dessa escritura. Por causa desse termo que ele indisponibilidade de bens. Isso aí, essa palavra aí. Então, o que acontece? Eu fui buscar informação para como que eu ia fazer todo esse processo comercial, né, do trâmite. E a gente conseguiu vender. Por quê? Porque o comprador tinha uma advogada, a advogada
analisou esse processo e falou, olha, fica 8 mil para fazer todo esse processo e liberar. Só que em um prazo de 2, 3 anos. Não é da noite pro dia. Mas ok, por quê? Porque ele ia comprar, ia fazer renda, né? Fazer alocação, rentabilidade, ia alugar esse imóvel. E se demorar 3 anos para ele, tá tranquilo. Em 3 anos, quanto vai valorizar esse imóvel, né? Na localização e no valor que ele pagou? 50 mil já de largada, né? Então, assim, é um investimento que tem o risco? Tem. Porém, calculado, né? E aí é o perfil do comprador. Então, encaixa. Então, assim, para você ver, não é que não dá para vender, é que você tem que achar o perfil ideal do comprador para aquele tipo de imóvel e a situação que ele se encontra perante cartório, prefeitura, enfim. Qual a dívida que ele tá ali travando a venda dele. Então, assim, às vezes, o que acontece, e o Fábio também, com certeza, já percebeu isso até na cidade dele, deve ter, não sei se tem bastante imobiliária lá, mas deve ter uns corretores que te procuram, sim, né? Sim. Te pede informações, enfim. Acontece muito isso, o corretor às vezes não... E é até bom um recado para os corretores, não tem assim... Ele trava nessa hora, ele não vai a fundo no negócio, entendeu? Porque eu consegui tirar os 8 mil, descontei do imóvel, ele deu mais um desconto de 8 mil para o cara comprar um imóvel, para o investidor comprar um imóvel. Então o que acontece? Às vezes o corretor ele fala, não dá para vender. Não é que não dá para vender, você tem que pesquisar bem, conversar com quem sabe, né, que te dá um suporte, né? Então eu acho que esse relacionamento que falta, essa comunicação, e tudo dá para fazer, nada é impossível, desde que você conheça os caminhos e que tenha um suporte, né, um respaldo de um profissional, né, que consiga aí te explicar e você repassar isso para o cliente da melhor maneira possível. Então isso é legal, que ele falou, aconteceu comigo essa semana, eu falei, putz, não vai dar para vender, né? Eu falei, não, dá para vender sim, desde que você saiba a condição exata do imóvel. Sim, assumir o risco, assumir o risco, e é assim que funciona. Eu acho importante também, Hugo, frisar aqui, que muito se fala de escritura e registro, né? Porque às vezes a pessoa está com a escritura e acha que aquilo ali acabou, não precisa fazer mais nada, quando na verdade precisa, né? Imagina que a escritura é um cheque que você recebe, é um título, né? Você com cheque, você tem um dinheiro? Não, você só vai ter o dinheiro se você compensar esse cheque. O registro, na verdade, é a compensação, enquanto o cheque é a escritura, entendeu? Fazendo uma analogia, obviamente, né? Uhum. Então, a pessoa, quando vai fazer uma escritura, ela assinou aquele ato ali, ela ainda tem mais uma etapa para cumprir. Ela tem uma etapa do registro, que é o mais importante. É onde você vai registrar as informações da escritura na certidão de nascimento do seu imóvel, que é justamente na matrícula que a gente falou agora há pouco, entendeu? E o Código Civil, ele é taxativo. Só é dono quem registra. Uhum. Vamos supor que acontece o seguinte, você me vendeu o imóvel, né? Aí passou por escritura, tá? E eu não registrei. Você, sabendo disso, na má fé, foi e vendeu o imóvel também pro Valtinho, né, por escritura. Só que o Valtinho foi e registrou a escritura imediatamente. E eu soube disso e eu entrei para registrar o meu. Eu falo, olha, não pode, esse imóvel já é do Valtinho, né? E quem registrou primeiro é o dono do imóvel. Mesmo você tendo passado primeiro para mim. Só cabe a mim entrar perdas e danos com você. Eu vou processar você de forma pessoal. Uhum. Eu quero aquilo de volta, eu quero meu ressarcimento, né? Enfim, as implicações jurídicas que forem. Mas quem registra primeiro é o dono. Então, é a recomendação que eu dou até para quem nos assiste aí, que é muito importante. Nunca deixe de registrar o seu imóvel, né? O gasto que você tem fazendo, ele na verdade não é um gasto, é um investimento que você faz investindo na segurança jurídica do negócio. Às vezes foi com tanta luta que você adquiriu aquele imóvel e às vezes por bobeira você acaba se deixando vulnerável. Uma história, eu também tenho uma história para contar disso daí. Eu fiz uma escritura há um tempo atrás e a pessoa, às vezes não é nem por falta de condição não, porque a pessoa até tinha condição, falou, olha, não vou registrar. Eu falei, olha, registra. Não, mas tá tudo certo com a pessoa, não vou registrar não. Só interrompendo um pouquinho, a pessoa não quis registrar porque para registrar você tem que pagar. Tem que pagar, né? São dois pagamentos, né? A escritura é um pagamento, o registro é outro. A pessoa às vezes queria fazer uma economia. Não vou registrar agora, vou registrar futuramente, vou respirar um pouco. Quando na verdade ela podia até fazer, mas não fez, às vezes para uma economia. No meio do caminho ele não registrou, a pessoa se enrolou,
houve uma penhora e um bloqueio de bens no nome da pessoa toda, ou seja, todos os bens que aquela pessoa tinha, era um loteador, foram bloqueados, né? E ele, como não tinha registrado o imóvel dele, o bloqueio vai direto na matrícula, vai direto no registro de imóvel. Como não constou o registro dele lá, bloqueou o imóvel dele, né? Aí ele veio até mim desesperado. Pô, e agora o que eu faço? Entra na justiça, né? Você vai entrar lá como terceiro interessado, vai mostrar sua escritura e vai pedir para o juiz salvar o teu registro. Agora você vai fazer... Antes era no amor, agora você vai ter que fazer pela dor, entendeu? Então, assim, evitar algumas situações que às vezes são previsíveis de dar algum problema, entendeu? Às vezes para uma economia que não se justifica você ficar vulnerável pela economia que você está fazendo. Então, fez a escritura, imediatamente... Vai, no caso do cartório onde eu atuo, onde é um ofício único, né? Lá a pessoa faz a escritura e o registro já é comigo também. Uhum. Aqui em São Paulo, não. Aqui em São Paulo você vai no tabelionato de notas, você lavra a sua escritura e imediatamente você vai no oficial de registro. Quero registrar meu imóvel. Registra. Pegou ali a certidão de ato praticado, a certidão de ônus reais, está seu nome ali, dorme em paz, aproveita a tua compra, olha para o imóvel, fala isso aqui é meu, eu conquistei, é seguro. E bola pra frente, procura o Valtinho pra comprar outro. Tá. Vamos só entender aqui um ponto que talvez algumas pessoas ainda fiquem com dúvida. Mas tem a escritura e tem o registro. O que é a escritura? A escritura, então, como você falou lá no começo, é a certidão de nascimento do imóvel. Não. Matrícula. Matrícula, desculpa. Matrícula, isso. Matrícula. Matrícula é a certidão, é a certidão de nascimento do imóvel. Essa é a matrícula. A escritura já é uma outra coisa. Outra coisa. Né? E aí a gente falou do registro e daqui a pouco nós vamos falar da verbação e começa a fazer uma confusão essas palavras todas. É um balaio de gato. É um balaio. Né? Então vamos tentar colocar aí de uma maneira bem clara, bem lúdica, bem simples, o que é cada uma dessas coisas. Então vou voltar lá na certidão de nascimento, né? E vamos tentar explicar aí para o pessoal poder entender certinho. Sim. Vamos lá, vamos começar então com a escritura. Não, a matrícula, vai. Matrícula. Perfeito. Como eu disse, a matrícula é a certidão de nascimento do imóvel. Tá? Matrícula ali, tudo, o nascimento do imóvel, sua descrição, proprietários, da onde que ele veio, matrícula anterior, quem foram os donos daquele imóvel, né? É um histórico do imóvel que você tem ali, tá? Isso fica lotado no registro de imóveis, tá bom? Tá. Ele não fica em cartório de notas. Posso fazer Claro. Eu já vou pincelando aqui que é legal. O registro de imóveis tem o de notas e o de imóveis, né? O de imóveis é primeiro, por exemplo, se nós pegar aqui em Sorocaba, né, nossa região, é primeiro e segundo cartório. Então, assim, é bom o pessoal saber, tem muita dúvida, assim, né? Em qual cartório se encontra a matrícula, né? Para você fazer essa busca da matrícula atualizada, você fazer essa retirada e a análise da matrícula, que é o DNA do imóvel, que é a certidão aí do imóvel. Então é bom saber em qual cartório se encontra registrada a matrícula. Não é qualquer cartório. Vou lá, o cartório. Não. Tem o primeiro, aqui na nossa região, o primeiro e segundo cartório. Ele é dividido, o primeiro cartório, Zona Leste e Zona Norte. Segundo cartório, Centro, Zona Sul e Zona Oeste. Lá para a região onde eu atuo, funciona quando tem mais de um cartório de registro de imóvel na cidade. A limitação é geográfica. Olha, o seu imóvel é do lado de lá do Rio, tá no cartório tal. Do lado de cá do Rio, tá em outro cartório. Legal, boa divisão. E é assim mesmo que funciona. Então isso é a matrícula, é a certidão de nascimento. Do imóvel. Tá? Então, entendendo o que é a matrícula, tá lotado no registro de imóvel, aquele ali é o histórico do imóvel. Tá? Certo. Agora, escritura. Escritura você já sai do registro de imóvel. Você já vai para um tabelionato de notas, entendeu? Pense que você... Tabelionato de notas, pensa como se você fosse fazer um contrato, né? Uhum. Para que você aplique aquilo, para que seja um título hábil, para você levar para o registro de imóvel para falar que é seu. Onde que você vai? Você não vai no cartório de registro de imóvel e fala, olha, eu comprei esse imóvel agora é meu, registra aí. Não. Você vai no cartório de notas... Vai falar, olha, vamos fazer uma escritura porque eu comprei o imóvel tal. Então ele vai lá, vai redigir uma escritura, tá, para você. E você vai assinar na presença ali do tabelião. E ele vai te entregar um traslado, uma certidão daquela escritura, para que você leve essa certidão no cartório de registro de imóvel.
entendeu? Uhum. Porque é ali que ele vai, aí o registrador de imóvel, ele vai pegar aquela certidão da escritura, vai falar, olha, realmente aqui o fulano, que é o dono do imóvel, vendeu para ciclano, aqui que está configurando como comprador. Eu vou pegar essa escritura e vou jogar para dentro do registro de imóvel, né? Eu gosto muito de fazer analogia para que o povo entenda bem. Perfeito. É a mesma coisa, por exemplo, é uma certidão de nascimento, aí eu casei. Aí eu vou pegar aquela certidão de casamento, vou lá no cartório onde eu nasci, falo, olha, eu casei, coloca a informação aí que eu casei. Uhum. Aí tem minha certidão, tem meu registro de nascimento, eu vou lá averbar, olha, o registrado ao lado casou-se, né, na data tal com tal pessoa. E essa informação ele coloca de volta na matrícula. Na matrícula, exatamente. Aí nós vamos ter mais uma informação na matrícula, quando ele conseguir registrar essa escritura, né? Vai ter lá descrição do imóvel, proprietário 1, aí vamos supor que eu comprei desse proprietário 1, proprietário 2, entendeu? Ou seja, vai ter toda uma continuidade ali até chegar em mim. Entendeu? Tá. Matrícula, então, é uma só que existe. Uma só. É uma só. Mas isso é uma parte um pouco mais técnica. Uhum. Há formas também de você abrir outras matrículas, por exemplo, no desmembramento, no loteamento, Perfeito. enfim, que você tem uma matrícula mãe, que a gente chama, e dela sai várias outras matrículas. Mas para que não haja confusão, como a gente está naquele exemplo do terreno de 300 metros quadrados, ele simples ali, é uma matrícula só, entendeu? Tá. E aquilo vai ficar para sempre ali. Tá. E agora, a escritura, ela pode ter mais de uma? Ou vai fazendo em cima dela também? Não. Aí, escritura é um título. Lembra quando eu falei do cheque? Entendeu? É uma só. É uma só também. Você compensou aquele cheque, não tem serventia mais ela para você. Você vai ter ela ali só para você guardar. É importante guardar esse documento. Documento oficial, bonitinho. Agora, uma vez compensado, você não tem como utilizar aquela escritura para mais coisas, entendeu? Você sempre vai utilizar do registro. Mas, agora eu vendi. Eu não vou fazer um adendo na escritura que eu comprei para a pessoa que eu vendi. A pessoa que comprou de mim vai fazer uma outra escritura e vai fazer o mesmo procedimento que eu adotei, entendeu? Ou seja, é um ciclo. Sempre que uma pessoa for comprando, vendendo, vai fazer sempre o mesmo procedimento. Só há uma exceção de compra e venda que você não passa pelo tabelionato de notas, que é justamente quando você compra direto pelo banco, né? O banco, ele vai te dar um contrato. Você vai registrar esse contrato direto no registro de imóvel. Mas, segundo a lei, aquele contrato ele tem força de escritura pública. Ele já é seu título, entendeu? Tá. Então você já leva ele direto no registro de imóvel, mas isso não te isenta de apresentação de certidões, passar o mesmo procedimento. Tá. Só a forma dele é diferente. Eu acho que eu não fui muito claro na minha pergunta. Só mais uma aqui, Valtinho, que esse assunto aqui ele é meio confuso mesmo. Mas a matrícula tá lá com todo esse histórico, né, como a gente falou. A escritura eu utilizei ali para fazer a venda do imóvel, aquela coisa toda. Fiz o desfecho, bom negócio, dinheiro na conta, etc e tal. Aí esse rapaz que comprou o terreno, enfim, né, a casa, ele vai querer comercializar aquilo de novo para uma outra pessoa. Aí vai gerar uma nova escritura. Nessa nova escritura, existe também um histórico do passado, do que já aconteceu, assim como vai ter lá na matrícula? Olha, essas informações elas já ficam na matrícula, tá? Você, às vezes, por um zelo um pouco maior, você pode até pedir certidões dessas escrituras, né? Porque os registros são públicos, né? Qualquer pessoa pode pedir. Não só as partes envolvidas. Mas eu não vejo muita necessidade, tá? Não vejo muita necessidade de você ficar buscando informações de outras escrituras, porque o que é de importante, o que vale mesmo é o que está no registro de imóvel, tá? Não é o que está na escritura, tá? A escritura pode ter até uma obrigação entre um e outro, né? Mas se passou a escritura, já está quitado, está tudo bonitinho, vai direto no registro de imóvel que não vai ter erro, não. Que se não tomar cuidado pode acontecer o caso que você falou, do cara ter a posse do imóvel e vender ele várias vezes sem registrar na matrícula, né? E aí se eu não investigo lá como é que tá na matrícula, eu não identifico de fato, né, quem que é o dono ou se teve alguma transação já daquele imóvel ou não. É importante frisar
que o documento mais importante do imóvel é a matrícula, é o registro de imóvel, não é a escritura, né? É porque a gente fala de escritura porque é onde o povo participa mais, não é verdade? Então a gente acaba tendo isso como um documento mais importante, quando na verdade não é. O documento mais importante do imóvel é o registro dele, é a matrícula, tá? Então se você quer saber se aquilo é seguro, a pessoa só te apresentar uma escritura, fala, não, eu quero o registro de imóvel. Eu quero certidão atualizada. E ela tem um prazo de 30 dias só. Entendeu? Entendi. Então, como complementando até um pouco mais cedo, quando o Valtinho falou sobre tirar várias certidões de ônus reais, né? Ele tem 400 e poucos imóveis, né? Quanto que não custaria ficar tirando isso tudo? Quando, na verdade, seria até um pouco ineficaz fazer isso, porque tem validade de 30 dias. Depois de 30 dias, pode recair alguma ação real ou pessoal em nome do imóvel ou em nome do proprietário, do titular, que vai alterar aquilo que ele tem ali. Vai só gerar um pouco mais de confusão. Então, o procedimento que ele adota mesmo é o correto. Fechou, aí sim apura as certidões. Entendeu? Não fazer antes, tá? Porque isso não tem muita segurança nisso, não. Legal. Eu só queria colocar um ponto bem interessante aqui que o Fábio falou da parte do banco, né, do financiamento. Hoje tá bem mais rápido, né, o processo, tá mais digital. Então, o que acontece? Quando você faz o contrato do financiamento, nós registramos na matrícula, fica alienado ao banco. Quando você quita o imóvel, você emite a carta de quitação e realmente volta lá no cartório de registro, onde se encontra o imóvel, e faz a averbação dessa carta, né? Pede para fazer essa averbação, que daí sai lá que você quitou o imóvel, tudo certinho. Nem sempre você nem sempre a matrícula ela muda, né? Na parte lá do ponto dela lá do final, né? Que você vê lá, tá, o Hugo comprou pelo banco, aí vai aparecer você de novo lá quitando o banco, entendeu? Então você não fica mais alienado ao banco. Então isso é legal, porque às vezes nós pegamos imóveis também que tá financiado e pode ser vendido. Não tem problema nenhum, é um interveniente quitante. Então nós fazemos, ou quita e emite a carta de quitação, ou o próprio banco já pega o saldo devedor e abate do valor do financiamento do novo cliente, entendeu? Então, mas o que é legal? Às vezes o cliente fala, não, eu quitei o imóvel, tal. Ok, ele até quitou realmente, só que ele não foi lá e não averbou na matrícula. Então isso pro próximo financiamento não vale, por isso que o banco pede a matrícula atualizada. Deixa eu ver se ele quitou mesmo, que vai valer o registro, entendeu? Entendi. Isso é importante também levantar, que às vezes, não é porque às vezes o cliente vendedor nem sabe também, ele quitou e para ele tá quitado, entendeu? Ou também para economizar, como ele citou, às vezes não quer registrar isso, mas é bom, sempre que você quitar ou sempre que você fazer alguma coisa no imóvel, você fazer essa averbação na matrícula para ficar redondinho na hora da venda, ou mesmo em qualquer momento o que você quiser fazer ali no imóvel, você tem a matrícula atualizada e tudo corretamente registrado, né? Legal. Eu acho que um outro ponto também é que assim, se a gente começar a criar situações, dá para inventar umas coisas super cabeludas com relação à matrícula, escritura, posse, contrato de compra e venda que pode entrar nessa história toda, né? Eu, inclusive, teve um dia que teve uma pessoa que me procurou e ela comprou um apartamento de uma construtora, né? E me parece que ela não fez a escritura, não sei, não lembro exatamente, mas ela pegou esse apartamento e revendeu para uma outra pessoa. Só que a mulher desse cara que comprou primeiro faleceu, né? E aí ele queria passar para o outro, virou um balaio aí essa questão, porque aí a construtora não passava direto para o terceiro, tinha que passar para ele primeiro, para depois ele passar, só que aí ele tinha essa questão do inventário no meio. Para virar bagunça, isso aí é como o Fábio falou, o certo é você comprar, né? Fez lá, vai lá, registra o imóvel e aí não tem problema, né? Acho que esse é um ponto super legal. Bom, falamos então da matrícula, falou da escritura, falamos do registro, tá? E aí acho que tem uma outra palavra que a gente acabou falando que é a averbação, tá? O que é a averbação? A averbação é tudo aquilo que, de forma direta ou indireta, afeta o registro,
tá? Mas em graus menores de importância. Por exemplo, vamos supor, vou trazer o exemplo do casamento de novo. Eu comprei um imóvel, passei a escritura, registrei o imóvel e eu era solteiro. Aí eu quero vender o imóvel, mas hoje eu já sou casado. Eu casado na comunhão parcial de bens, né? Que é o que todo mundo casa. A minha esposa, apesar dela não ter direito, ela não ser proprietária, porque eu adquiri ainda como solteiro, mas ela precisa da anuência dela, entendeu? Porque ela está numa linha sucessória minha ali. Isso em direito chama outorga, uxória, enfim. Mas para ela participar disso na minha escritura, ela precisa estar constando no registro. Aí o que eu faço? Eu averbo o meu casamento, entendeu? Então, uma vez o imóvel meu já registrado no meu nome, tudo aquilo que vai influenciar a mais em menor complexidade no registro de imóvel chama-se de averbação, tá? Averbação de casamento, ou então, no caso que citou da alienação fiduciária, na baixa do gravame, eu vou averbar também o cancelamento, entendeu? Um aumento da construção. Um aumento da construção, entendeu? Ou então até mesmo a construção. Por exemplo, no exemplo do imóvel de 300 metros quadrados aqui. Que era no terreno. No terreno. Comprou o lote puro, né? Não tem construção. Mas aí ele foi, protocolou na prefeitura, a prefeitura aprovou, deu habite, deu tudo para ele foi, edificou e averbou no cartório, né? Ele falou, olha, esse imóvel aqui é meu, é um terreno, mas eu estou informando por registro que agora não é um terreno mais, é um terreno mais uma construção, uma edificação que eu fiz no terreno próprio, entendeu? Depois eu fiz um puxadinho, eu consegui fazer uma área de churrasqueira, cobriu a área construída, vou lá, averbo o acréscimo de área, entendeu? Então é tudo aquilo que vai influenciando no registro, aí você vai averbando. Mas vendi o imóvel. Aí você vai averbar? Não, você vai registrar, porque é um grau de complexidade maior. Você mudou a titularidade, entendeu? Então você registra uma nova compra e venda, mas depois você vai averbando, entendeu? É assim que funciona. Perfeito. Eu vou tentar aqui resumir, então, tudo que a gente falou, para ver se eu entendi bem, se eu fui um bom aluno aqui, e se eu não entendi, vocês me corrijam, tá? Então, vamos tentar trazer uma linha de raciocínio. Então, a matrícula é o documento mãe, né, que ele sempre... Vamos colocar o caso do terreno aqui, que é um documento único e que você ali tem todo o histórico de posses do imóvel, né? Ok. Quando você vai comercializar o imóvel, aí você faz a escritura, tá? Aí você faz a escritura e com a escritura você registra na matrícula, então tem o ato de registrar as informações, né, que foram tratadas no negócio e a matrícula ganha umas novas linhas lá, com umas novas informações. Aí, ok, tô lá com o dono agora, é o Joãozinho, de acordo com o último registro que foi feito na matrícula. E o Joãozinho aumentou a casa dele lá, ou o Joãozinho separou da mulher, ou casou, alguma coisa do tipo, que seja uma informação importante, mas não tão mega importante, mas que é necessário fazer um acréscimo de informação. Então ele quer anotar isso lá na matrícula do imóvel e essa anotação chama-se averbação. É isso. Tirou 10. Tirei 10. Aí sim, hein? Põe lá na thumb, professor das obras tira 10. Garoto bom, viu? Bom, legal. A gente falou de bastante coisa aqui e eu até comentei da questão do contrato de compra e venda, também que aí envolve muito que os corretores fazem e também um pouco do cartório, né? O contrato de compra e venda, eu já vi muitos casos de você ir lá, muita gente comprar terreno, né? Comprar terreno e falar assim, eu não tenho a escritura. Eu já vi muita gente falar isso, né? Eu não tenho escritura, eu tenho um contrato de compra e venda. O que é isso? Esse contrato de compra e venda, antigamente se fazia muito, né? Antigamente. Muito. Então, você pegar aqui, meu pai comprou um terreno que não existia, era tudo contrato de compra e venda, ou no fio do bigode, né? Os mais antigos falam, né? Que antigamente, acho que não tinha tanto essas informações, não tinha tanto volume de vendas também, enfim. Mas o contrato de compra e venda hoje,
ele tem que ser levantado assim em consideração qual é realmente o porquê ele tem esse contrato de compra e venda, por que ainda não tem a escritura e o registro, né? Então tem que analisar a situação daquele imóvel, o porquê não deu escritura e por que ainda não tem o registro. Porque em algum momento ele existiu, né? Algum momento existiu ou aconteceu muito, meu pai comprou esse terreno, né? Até foi assim que ele fez, comprou o terreno de compra e venda, fez o contrato de compra e venda, o instrumento particular. E na época, essa área não estava ainda feito as matrículas individuais, as escrituras individuais. Não estava ainda pronta para fazer essa fração, né? Era um loteamento, era uma chácara e virou um loteamento. Então é bom também ressaltar que assim, antigamente, eles faziam isso por quê? Porque não tinha tanta burocracia e também não tinha, assim, não era obrigado também. Não tinha tanta formalidade. Isso, não ficava ali em cima, não, tem que fazer, tem... E mudou muito. Por exemplo, esse terreno que ele comprou era um terreno de tipo chácara. Hoje, o plano diretor mudou, né? Então, hoje ele é residencial. Então, as coisas mudam também, né? E conforme vai crescendo isso, vai aumentando o volume da parte comercial, vai aumentando também essa parte da regularização, porque isso também influencia perante a prefeitura, em recolher impostos, enfim. Então, por exemplo, ele recolhia INCRA na época, que é como rural. Então, mudou o plano diretor, virou zoneamento residencial, se permitiu desmembrar os terrenos, né? Numa medida que a prefeitura já determinou de frente e fundo. Então, daí você consegue pegar todo esse histórico e começar a buscar os caminhos das pedras aí para fazer o registro, fazer a escritura e assim funciona. Mas nós não vendemos hoje imóvel só no contrato. Isso nós não fazemos mais. Hoje em dia tem também? Será? Ainda tem? Tem. Na parte mais rural, né? Na parte mais assim afastada existe sim. E se faz muito isso ainda. Uhum. Mas fica mais difícil, né? Ou quando faz, existe a promessa da escritura. Por exemplo, eu faço um contrato hoje que eu vou prometer para você que eu apresento todos os documentos que eu tenho no momento ali da venda e te peço um prazo para estar regularizando toda a parte desse imóvel para te passar a escritura e o registro num determinado momento. Então tem sim, ainda fazem. É que não é, mas não é assim algo que você se encontra muito aí no mercado, né? Mas encontra, se você for mais pro lado rural, mais para chácaras, eles ainda têm essa... existe também assim, que acontece de fazer um contrato. Então, faz o contrato e você compra aquela... Vamos colocar aqui, eu tenho um alqueire. Então, isso eu fiz numa cidade aqui próxima. Então, nós fizemos a matrícula mãe mais 9, que é o permitido para ser feito o desmembramento. Só que existe todo um processo para fazer esse desmembramento, né? De ir na comarca da cidade vizinha, que nem a cidade é uma cidade rural, né? Nem a cidade tinha. Então, tem que ir lá, dar entrada na documentação. E tem um prazo para isso ficar pronto. Então a pessoa que compra, ela sabe também já disso, já tem esse conhecimento e acaba comprando perante um contrato, mas também paga um valor abaixo do mercado. Uhum. Então existe, e quem compra é porque sabe que não tem condição de comprar depois, ou no primeiro momento não teria condição de comprar se tivesse regularizado. Porque uma coisa é você vender um imóvel todo regularizado e registrado, vale X valor. Outra é você vender um contrato de compra e venda com todos os riscos que o Fábio colocou, porém você ciente disso, está comprando algo, né, que tem esses riscos, mas você vai pagar metade do valor. Então, assim, é difícil falar, porque tem comprador, tem vendedor para tudo, né? É complicado essa situação, assim, perante contrato, eu acho melhor se você não tiver convicto no que você está comprando, espera o registro, espera a escritura, junta uma grana e... Tá. O momento certo é esse. Hoje em dia o contrato particular ele funciona muito como um contrato preliminar, né? Preliminar. Às vezes o empreiteiro faz um empreendimento, um loteamento, que seja, e às vezes ele prefere fazer um financiamento próprio do que mexer direto com o banco. Então, até a pessoa que ele fica no regime de contrato particular, entendeu? Que é o famoso contrato de gaveta. Uhum. Mas há outras situações, como eram muito antigamente, né? Não se tinha fiscalização que tem hoje, não se tinha postura pública que tem hoje, né? A fiscalização até da prefeitura era precária.
tudo era no fio do bigode, inclusive, o cara é primo do prefeito, então ele já consegue fazer, depois o prefeito mesmo falou que ia regularizar, não regularizou. Isso na minha região lá era muito comum, né? A gente tinha, muito antigamente, né, grandes áreas de terra próxima à área urbana, e a pessoa loteou no peito mesmo, entendeu? Loteou e foi vendendo. Aquelas pessoas que lotearam morreram, vieram outras pessoas que eram os herdeiros, ninguém fez inventário, morreu e não regularizou, entendeu? Porque uma pessoa, para fazer um empreendimento, ela tem que obedecer à lei de parcelamento do solo, né? Se for fazer um condomínio, a lei que rege a construção de condomínios, enfim. Mas, especialmente falando da lei de parcelamento do solo, para loteamentos urbanos, né? Ele tem que ser aprovado pela prefeitura, você tem que destinar áreas institucionais para a prefeitura, então você tem uma burocracia um pouco maior. Antigamente, todo mundo atropelava isso daí. Então, a pessoa que comprava na confiança, porque era muito conhecido, comprava no contrato de compra e venda, e como a pessoa que loteou aquilo lá não regularizou, a única alternativa da pessoa comprar e vender aquilo lá é, hoje, através de contrato de compra e venda. Tem como resolver? Tem. Hoje em dia tem. E ficou muito mais fácil. Já tinha antes, que era o uso capião. Tá? Hoje em dia, o uso capião você faz direto no cartório. É muito mais fácil, muito mais rápido e seguro. E às vezes a gente fala de uso capião, a pessoa assusta, fala, nossa, mas eu não tomei nada de ninguém, não roubei nada. Eu não invadi. Eu falei, mas uso capião nunca foi para invadir. Nunca foi isso. Uso capião é uma forma de regularização imobiliária. Ponto. Entendeu? Você sempre teve ali um contrato de compra e venda, um contrato de gaveta. Você só regulariza aquilo, você cria uma matrícula para aquilo. Uso capião, na verdade, eu vou criar uma matrícula para aquilo que não existe. Entendeu? Lógico, eu vou analisar o tempo que ela estava lá, o justo título dela, entendeu? A boa-fé, vou fazer entrevista com os vizinhos, os confrontantes vão dar o ok. O edital. Vou publicar o edital, vou comunicar o Estado, a União, o município, vou comunicar todo mundo, vou fazer todo o procedimento ali, tá? E no final daquilo a pessoa vai ficar toda satisfeita porque o que ela não tinha antes, que era a matrícula, que era a certidão de nascimento do imóvel, agora ela vai ter. E ela tendo isso, é tão importante que, no caso, se ela for vender, no caso do contrato de compra e venda, ou ela assume o risco de vender parcelado para quem ela conhece ou não conhece no contrato de compra e venda, né? Porque hoje em dia é difícil você ter uma pessoa para aportar um dinheiro alto no imóvel, né? Mas ela tendo a certidão de nascimento do imóvel, a matrícula, ela tem a possibilidade de financiar. Porque o banco não financia imóvel que não possui registro, que não possui matrícula. E ela tendo aquela matrícula, através do uso capião, ela pode vender financiado, ela pode pegar um Construcard, né? A Caixa Econômica, por exemplo, oferece a possibilidade de financiamento de construção. Ela pode fazer uma série de coisas, pode dar um imóvel garantia para pegar, para investir em outra coisa, enfim. Então, há formas de regularização, há várias formas de você criar uma matrícula para ela, e há uso capião hoje administrativo, direto em cartório, é uma grande funcionalidade para isso aí. Legal. Hoje, se eu for um fazendeiro, tiver uma área muito grande, provavelmente eu vou ter uma matrícula dessa área muito grande. Mas, sei lá, se eu tiver um contrato de compra e venda lá, que eu comprei lá do tataravô lá, e eu tô com essa fazenda gigante, né? Aí eu vou fazer todo esse trâmite e vai gerar para mim uma matrícula da minha fazenda, tá? E aí eu vou dividir a minha fazenda em vários lotes, onde eu vou pegar essa matrícula mãe e fazer várias matrículas menores. E eu vou começar a vender, né, esse sistema aí de loteamentos. Quando eu fizer essas matrículas menores de cada lote, já sai automaticamente uma escritura para cada um para eu começar a vender ou não? Não. Não? Não. Você é um grande fazendeiro, tá? Grande. Grande. Você tem uma área grande, tá? Lógico, você falou para mim que você é um grande fazendeiro, ou seja, esse imóvel é rural, tá? Imóvel rural, o tratamento dele é diferente da área urbana, tá? A fração mínima de parcelamento, por exemplo, na região que eu atuo, são 20 mil metros quadrados. Você não pode fracionar menor que isso, entendeu? Não sei quanto que funciona aqui em São Paulo, se é um pouco menor, se é 10 mil, né? Sim. Lá são 20 mil metros quadrados. Então, parcelou menor,
parcelou menor do que aquilo, né? Vai tentar fazer no cartório, não vai conseguir. E se o cartório também verificar se aquilo é um loteamento irregular, é um parcelamento irregular, ele tem a obrigação de informar isso ao Ministério Público para poder fazer a apuração, entendeu? Ou seja, ele tem que obedecer de tudo a lei de parcelamento do solo, entendeu? Ninguém pode, por ter uma área grande, vou parcelar aqui, vou vender, vou ganhar dinheiro. Não funciona dessa forma, tá? Então, você tem uma fração mínima de parcelamento no caso de imóvel rural, assim como você também tem que obedecer ao plano diretor no caso do loteamento urbano. O loteamento urbano, quando ele está próximo, na verdade, uma área rural próxima à área urbana, ela tende a virar um loteamento urbano, né? Você faz a mudança de zoneamento e a pessoa começa a fracionar ali. Mas quem aprova é a prefeitura. E a prefeitura vai pegar uma boa parte do seu imóvel. Né? E se eu fizer dentro do parcelamento, aí sim, eu vou ter uma matrícula para cada parcelamento que eu fizer e uma escritura para cada um deles. Você vai ter uma matrícula para cada um. Na verdade, você vai ter uma matrícula mãe e depois você vai abrindo outras matrículas ali na medida que você for passando a escritura para as pessoas, tá? Não necessariamente quando você abre uma matrícula eu tenho que te dar uma escritura dela. Né? Tá. A escritura é quando você adquiriu. Adquiriu o imóvel, vamos supor. Primeiro vendedor, então, nesse caso, o fazendeiro, a primeira venda que ele faz não tem matrícula. Não tem escritura, quer dizer... Não, até pode ter. Até pode ter. Se ele fracionou direitinho, ele pode ter, entendeu? Se ele cumpriu a lei de parcelamento do solo, ele vai ter uma matrícula para aquilo lá. Agora, por exemplo, vamos supor, só para ficar bem claro, porque você fala assim, vou ter uma matrícula e uma escritura para cada uma delas? Não, você só vai ter a matrícula, porque a escritura você já teve quando você adquiriu a área total. Entendeu? Certo. Por exemplo, você me vendeu uma área. Não, eu vendi uma área para você e essa área tem 1.000 metros quadrados. Né? Aí você foi e registrou bonitinho, como a gente já falou tudo aqui. Aí você desmembrou em 2 de 500, porque você quer vender separado, né? Aí você, quando a prefeitura autorizou o desmembramento, você tem um lado de 500, outro lado de 500, você vai ter 2 matrículas. Mas você não vai ter 2 escrituras, porque a escritura já foi de aquisição de 1.000, entendeu? Perfeito. Você sempre vai ter a matrícula. Tá? Aí daquela matrícula você vendeu, você vai passar uma escritura para ela, entendeu? Entendi. E a outra mesma coisa. Seria uma matrícula como se fosse a primeira matrícula daquele imóvel. Exatamente. Você vai primeira escritura também. Exatamente. Isso. Mas no meu caso, eu vim lá da fazenda com contrato de compra e venda, eu não tinha escritura. Aí faz uso capião, né? Aí você tem que passar pelo processo de uso capião. O primeiro passo é o uso capião. O uso capião é muito seguro, tá? Quem tiver assistindo, tiver tô com um contrato de compra e venda aqui, eu vou ficar para sempre nisso? Não, tem alternativa. Você pode passar por um processo de uso capião. O processo de uso capião ordinário, que você tem que apresentar título, enfim, obedecer alguns critérios ali, são 5 anos. Entendeu? O extraordinário, que você já não precisa nem do justo título, inclusive, são 10. Mas a pessoa às vezes pergunta assim, então depois que eu comprar eu vou ter que esperar 5 anos. Não, você nem precisa às vezes esperar. Você soma, se a pessoa anterior que você comprou no título de compra e venda tiver atingido os requisitos da uso capião, você soma com o tempo dele, entendeu? O dele soma com o seu, você pode comprar imediatamente, já dá a entrada para regularizar o teu imóvel, entendeu? Legal. Depois dessa aula, eu decidi comprar o terreno, então, de 300 metros quadrados, fiz todo esse processo, já fiz a escritura, tá? Já foi feito lá o registro, porque eu fiquei com medo, então já registrei na matrícula, tá tudo certo. Tá? Agora eu vou fazer a construção, onde entra a etapa da engenharia, que aí vai levar projeto para a prefeitura, vai ter alvará de construção, vai gerar BITS, e aí a gente vai averbar essa construção lá na matrícula, e agora eu vou vender a minha construção. E aí na hora de eu vender a minha construção, eu até tinha isso também no terreno, mas vamos falar agora da construção. O Valtinho chegou lá agora na casa do Santa Rosália, que não é mais um terreno de 300 metros quadrados, mas é uma casa agora de 200 metros quadrados que eu fiz nesse terreno, um sobrado bonito, com uma piscina, avaliado em quanto, Valtinho? Em 1 milhão, mais ou menos? Santa Rosália sempre foi valorizado, né? Né? Agora, se você colocar esse imóvel para venda, a avaliação que nós fazemos também, além da área construída que você já citou, é o acabamento que foi usado, né? Então, se é uma casa com layout funcional, né? Hoje o conceito aberto está em alta,
Então, assim, também tem que analisar aí, mas num grosso modo, você vai vender ela a 5.500 a 6,5 o metro. Legal. Então, Então, tem que fazer um cálculo aí, mas... 1.200.000 por aí. Vai. Beleza, 1.200.000 então. E aí eu arrumei o Valtinho, eu não, né? O Valtinho arrumou um comprador para essa casa. E aí eu tenho lá tudo bonitinho na matrícula, como vocês já falaram. E aí na hora que eu vou fazer esse trâmite tudo de novo com esse novo comprador, chega na hora lá, porque agora pô, o valor do imóvel tá 1 milhão, né? Antes a gente tava falando em 300, agora 1 milhão. O cara chega lá para pagar um tal do ITBI, né? Que quando ele vai fazer a escritura lá, ele tem várias coisas que ele tem que pagar, né? E daí na hora que ele for registrar também, como foi dito. O que ele paga na escritura e o que ele paga no registro, tá? Queria saber isso. Tá, o que é interessante a gente colocar aqui? Quando vai fazer a escritura do imóvel e o registro do mesmo, hoje, antigamente a gente realmente levava a escritura no cartório de registro, como eu falei aqui primeiro, o segundo cartório. Hoje se faz tudo no cartório de notas. Hoje o cliente não precisa mais, ou o corretor está fazendo essa logística, né, de levar documento aqui, documento ali. Graças a Deus isso melhorou e muito. Então o cartório de notas fica responsável em fazer o registro dessa escritura. Então depois de 15 a 20 dias, que é o tempo aqui da nossa região apto para isso, para fazer esse registro, volta lá, tá lá registrado sua matrícula atualizada no cartório de notas. No cartório que você escolheu. É tabelado isso em Sorocaba? Todos os cartórios têm o mesmo preço ou não? Tabelado. Tabelado. Muda muito, assim, do valor do imóvel, do tipo do imóvel, comercial, residencial, muda aí a tabela de acordo com o trâmite, mas é tabelado. Então, assim, o que é interessante o comprador saber? Que ele vai ter o valor de investimento da escritura. Vai falando, eu vou pegar um negócio aqui. O valor do registro, mas para fazer esse registro, ele tem que pagar o ITBI, que foi o que você citou, que é o Imposto de Transação de Bens Imóveis. Então, o ITBI é um guia de ITBI emitido pela prefeitura, que é o mais caro, né? Que a prefeitura é onde que morde mais aí o comprador nas taxas. 2 a 2,5, né? Aí depende também se é compra do primeiro imóvel, se é Minha Casa Minha Vida, que é o verde e amarela hoje, né? Então, assim, muda aí um pouco até em questão do valor do imóvel e o perfil do comprador. Mas, em praxe, é isso. E aí você vai recolher esse guia do ITBI, porque sem o recolhimento do imposto, você não consegue também registrar aquele imóvel no cartório de registro. Porque o cartório pede o ITBI pago, né? Então, o guia pago. Então, junto com a escritura, vai o guia, o imposto de transação de bens imóveis. Toda transação que eu faço, eu gero o imposto, né? Passando de fulano para ciclano ou qualquer trâmite de venda e compra. Recolhimento do guia, recolhimento do ITBI, registro. Então, vai ter esses 3 pagamentos: escritura, registro e ITBI. Eu até abri aqui um orçamento que o Valtinho estava querendo vender imóvel para mim, né? Aí ele já até fez... Querendo ou não, vou vender. Eu não trabalho com querendo, eu vou vender para você. Então é o momento certo, né? Vamos lá. E aí ele mandou aqui para mim um orçamento do cartório. E assim, eu vou pontuar só o que é mais caro aqui, porque tem algumas coisas que é mais barato, tá, né? Que eu nem sei o que é. Dura que a gente paga algumas coisas que nem sabe o que é, né? Mas vamos lá, até o Fábio vai nos ajudar aqui. Bom, isso aqui é uma compra de um imóvel comercial. Uma sala comercial, que o Valtinho tinha passado para mim. E a primeira linha aqui, ó, na descrição dos atos que o cartório mandou aqui no orçamento, é emolumentos. Isso é o valor do cartório. Do cartório. Cartório de notas. É porque... Ô, Fábio, o cartório, agora entendi porque o cartório... Você acha que ele tá de jaqueta de couro à toa, rapaz? Agora puxa dinheiro com o rodo do cartório, cara. Olha, emolumentos. É um dos maiores que tem aqui, ó. Porque geralmente, dentro desses emolumentos, quem na verdade tabela preço de cartório não é o próprio cartório, não é a cidade que eles entram num consenso ali e coloca valor, não. É sempre o Tribunal de Justiça, tá? Do Estado. Tá, tá explicado, então. É o Tribunal de Justiça do Estado. O Tribunal de Justiça de cada estado vai estipular o valor que o cartório vai cobrar. Por isso que é tabelado em estado. Eu atuo numa cidade que é divisa com Minas Gerais. O meu preço é completamente diferente dele em várias situações, entendeu? Então, umas coisas são mais caras, outras coisas são bem mais baratas, entendeu? Então, mas dentro desse valor que o
que o Estado coloca para a gente cobrar, emolumento representa o que fica para o cartório. Tá? Fora isso, tem algumas taxas. Tô vendo aqui. Que são taxas instituídas por lei. Aqui eu não sei o nome das taxas que... Eu vou até, tem SEC da Fazenda, que deve ser Secretaria da Fazenda. Secretaria da Fazenda. IPESP, tem Sinorege, Tribunal de Justiça, até para Santa Casa a gente paga aqui, né? Santa Casa, Imposto Municipal, Ministério Público, são várias taxinhas, né? Sim. No Rio, é um imposto para o tribunal, para o Fundo Especial do Tribunal de Justiça, para o Fundo da Procuradoria Estadual, né, Procuradoria Geral de Justiça, que é o Ministério Público, a Defensoria Pública, registradores civis, que é o FUNARPEM, que é o projeto Minha Casa Minha Vida também, que é agora a Casa Amarela, que paga também, ISS da Prefeitura, mais imposto de renda. Ou seja, do que a pessoa paga no total do cartório, no caso do Rio de Janeiro, né, de cara, 39% é do Estado. 39% já é do Estado. Uhum. Fora do que fica para o cartório, 27,5% de imposto de renda. Ou seja, não é... Mas 100% pro cartório. Né? O pessoal acha que tá pagando... A escritura nosso cartório tá ficando rico. Não é assim. A despesa de se manter um cartório é muito alta. Muito alta. Entendeu? Muito alta. E é muita coisa para pagar, é muito imposto para pagar. Uhum. Então a pessoa já... Às vezes o povo fala, nossa, só de respirar aqui no cartório eu já paguei. Mas na verdade é porque atrás da gente tem bastante gente puxando esse ar. Você entendeu? Legal. Aí aqui tem um outro que é caro também, que é o ITBI, que o Valtinho já explicou, que é Imposto Transação de Bens Imóveis. Tá. E o Valtinho, tem um negócio que eu sempre vejo em anúncios de construtoras, empreendimentos, que eles colocam assim, ITBI grátis. Uhum. Explica pra nós a mágica desse ITBI grátis. Porque eu não tenho ITBI grátis, porque comercial eu sei que não tem, né? Mas por que no residencial eles colocam isso? Que na verdade você tá comprando de um terceiro já, né? Você não tá... não, esquece o meu caso aqui. Vamos focar nas construtoras. Vamos falar em lançamento, né? É um marketing, né, que se usa, porque o ITBI é um valor considerável aí no valor final do imóvel, né, no ato do registro. Então, o que acontece? O ITBI também é bom levantar, porque se colocou aí construtora, a maioria das vendas de construtoras são financiamentos. Né? Ou eles fazem um associativo lá, ou né, já faz o financiamento com um determinado banco. Então, também, não é só porque eu financiei o imóvel pelo banco que eu não vou pagar o ITBI. O ITBI é qualquer transação. Então, no ato de registrar o contrato do financiamento, eu vou recolher o guia de ITBI também. Não foge, não. Então, é por isso que eles fazem essa propaganda. Que, sabendo que o cliente tem que pagar isso num determinado momento, eles colocam isso como um desconto, para virar um atrativo aí de venda, né? Mas... depende, né? Daí você tem que ver certinho o valor do imóvel para ver se isso não tá sendo... Às vezes fala assim, o ITBI grátis. Mas qual é o valor do ITBI perante aquele imóvel? Vamos ver qual seria o valor sem o ITBI, para ver se realmente esse desconto aí final tá fechando a conta, entendeu? E esse ITBI tem um desconto também na primeira compra? Tem, né? Desconto. Primeiro imóvel, determinado valor de imóvel, então Minha Casa Minha Vida... então, se eu não tá nada, cai 0,5% no ITBI, chega a 1,5%. Eu vejo que eles colocam muito isso em anúncios de imóveis Minha Casa Minha Vida. Isso. Porque o Minha Casa Minha Vida, não sei, era assim, né? Você só comprava quando... Agora acho que mudou. Mas quando o imóvel era novo, né? Uhum. E não podia ter havido uma transação já naquele imóvel para se caracterizar como Minha Casa Minha Vida, ou Casa Verde e Amarela agora. Isso. Não sei se ainda é assim. Eu acho que ainda é, né? Você não pode, por exemplo, eu comprei um imóvel Casa Verde e Amarela, eu consigo revender ele como Casa Verde e Amarela de novo? Não, uma vez habitado, né? E é que não é muito a minha área, o meu nicho de mercado, mas uma vez que o imóvel é usado, você já não consegue esse desconto do ITBI, porque já gerou a compra, né, inicial, já teve a primeira aquisição, a primeira compra e foi pago com desconto do ITBI. Não vai ficar passando... O desconto seria... Por isso que usa muito em construtoras, porque é o primeiro imóvel, primeira venda, imóvel novo ali, né? Nunca habitado. Até não sei se nesse novo programa... Porque
Porque Minha Casa Minha Vida eu vendi há 10 anos atrás. Então, realmente era da maneira que você tá colocando. Eu acho que ainda é. Eu vou trazer a Daiane de novo aqui. E ela vai não falar é só muito- sobre programa Casa Verde e Amarelo. O pessoal vai descobrir tudo sobre É isso. legal você colocar, porque é um mercado que pelo menos na nossa região aqui tá em alta, né? O empreendimento é o que mais tá lançando aqui hoje. E no caso também do pagamento do cartório, nesse caso, né? Você comprando pelo sistema financeiro de habitação, né? O SFH, que o povo chama pelo banco, e sistema de primeira aquisição, por exemplo, você não paga os fundos, né? Os fundos instituídos por lei, e os emolumentos do cartório são reduzidos pela metade. Ou seja, e geralmente na prefeitura você paga 2% em cima do valor de entrada, mais 0,5% do valor financiado. Ou seja, talvez essa propaganda, a pessoa acha, nossa senhora, eu tô ganhando muito. Na verdade, você não tá ganhando nada, entendeu? Isso foi só um chamariz ali pra pessoa, ó, vou então entrar nessa daí. Até porque não existe TBI grátis, prefeitura nenhuma pode fazer isso, renúncia de receita, improbidade administrativa, não tem como fazer, entendeu? Tem que apresentar. Cartório fiscal de imposto, ele vai pedir o imposto pago, entendeu? Ou seja, das duas formas, ou a construtora tá dando ali um desconto, né, relativo àquele TBI de 2%, né, seja lá qual for a composição dele, ou então essas taxinhas já estão embutidas nas parcelas ali, no valor da entrada, e você não está sabendo. Me parece muito Black Friday, né, que você paga metade do dobro, né? Em algum momento vai ter que ser pago esse guia. Se a construtora assume esse valor, né, ele não está repassando para o cliente, ela fala o TBI pago, é porque realmente ela vai fazer esse pagamento. Teria que só ver realmente o valor, que é o que eu coloquei, né? Você analisar quanto seria esse TBI depois do imóvel pronto, né? Na entrega, no registro. É X valor. Então vamos ver se realmente esse desconto está sendo considerado aí no valor do trâmite na hora da compra. Tem que analisar isso. E vocês comentaram que o ITBI ele é um percentual sobre o valor do imóvel. Isso. Sobre a compra, né? Agora, o registro do imóvel também é um percentual sobre o valor? Olha, eu não sei como funciona aqui em São Paulo. Lá no Rio são faixas de valores, viu? Tá. Por exemplo, eu compro um imóvel de 150 mil, eu vou pagar X. Mas eu tô dentro da faixa de 100 a 200, tá? Então, se eu comprar um de 101 mil ou de 199 mil, vou pagar o mesmo valor. Entendi. Agora, 200 mil até 400 mil, eu já vou pagar outro valor. Entendeu? Então, são faixas de valores. Isso corresponde na mesma unidade de medida para escritura e registro, tá? Então, os valores são muito próximos de um e outro. Tá bom. Legal. Bom, pessoal, para a gente encerrar aqui, ficou um assunto bem técnico, né? E, ao mesmo tempo, ficou muito claro. Eu acho que ficou muito bom tudo aquilo que a gente falou aqui. Eu queria só passar para vocês darem alguma dica para as pessoas que estão pensando em comprar um imóvel, assim, dos erros mais frequentes que vocês veem uma pessoa cometer, que elas não deveriam cometer. O Valtinho pode falar no âmbito comercial e o Fábio no âmbito mais de documento da propriedade do imóvel, que as pessoas não deveriam cometer esse erro. Vamos lá, Valtinho. Bom, eu acho que quando a gente participa, né, desse sonho, né, do cliente em achar o imóvel ideal para ele tem que segurar, eu até brinco, né, segurar um pouco a emoção, porque o imóvel não é um tênis, né, que você compra e apertou, vou lá e troco. Não é um carro que você não gostou do câmbio, vou lá e troco. Não gostei da cor, vou lá e troco. Então o imóvel, por ser um bem durável, e você tende a ficar um tempo mais longo, né, no imóvel, é uma compra que você tem que fazer mais com uma paciência ali, realmente pesquisar muito bem o lugar que você está comprando esse imóvel, né? Eu falo assim, não ser um aventureiro, né? Você tem que ter, por isso que existe o profissional corretor de imóveis, para entender, para atender. Então a gente pega as informações que realmente são relevantes para o cliente, na necessidade dele, em questão de logística, em questão de perto do trabalho, perto da escola do filho. Então a gente tenta achar ali um imóvel dentro daquela região e também achar um imóvel que
atende às necessidades, 3 dormitórios, 2 dormitórios, entra nessa parte das características do imóvel. Mas também hoje, que está em alta, eu até brinco, né, com os corretores lá, no treinamento a gente fala, o cliente, ou ele compra de dentro para fora, né, ou ele compra do imóvel de dentro para fora, ou de fora para dentro. Como que é isso? Por exemplo, tem gente que prefere ter uma casa grande, uma casa boa e não ter área de lazer, por exemplo, dentro de um condomínio, ou na própria casa, no quintal. Tem gente que não, tem gente que gosta de churrasco, gosta de piscina. Então, para ele é mais importante ele ter uma área de lazer do que ele ter uma casa com cômodos grandes, né? Então, você tem que entender o cliente para você realmente apresentar o imóvel ideal, né? Então, cada cliente ele tem uma necessidade, cada cliente ele busca algo para satisfazer a família. Então, assim, você tem que buscar realmente aquele imóvel ideal. Então, para isso, a dica que eu dou é ter calma na hora da procura, achar o profissional ideal que entenda essas necessidades suas, né? E que seja uma compra tranquila, que você tenha, o Fábio até vai comentar, mas que você tenha certeza do que você está comprando, que não tenha nada ali que impeça você de perder esse imóvel, né? No caso da documentação, mas também que você analise e fale, cara, essa casa é o meu sonho, é o que eu procurava. Então, assim, não é algo tão fácil, né? Tem clientes que nós vendemos, assim, ficamos 6 meses. Por quê? Porque não acha, às vezes, o imóvel realmente que o cliente quer. Aí entra o Hugo, né? Daí eu posso fazer uma parceria com ele e falar, Hugo, vamos construir essa casa aí nesse terreno de Santa Rosália que tá difícil de achar. Mas realmente acontece, às vezes, tá? Às vezes não achar o imóvel que o cliente busca por alguma particularidade e a gente fazer uma parceria. E isso já acontece, mais em condomínio. E aí eu busco uma construtora para construir aquele imóvel que daí ele vai planejar, vai desenhar, vai montar e vai fazer de acordo com o que ele gostaria que já estivesse pronto, mas nem sempre tem o imóvel ideal. Então, alternativas a gente tem, desde que o cliente tenha a paciência para conduzir todo esse processo aí que às vezes pode ser um mês, como pode ser um ano. Mas é isso, tomar muito cuidado na hora de você escolher um imóvel, se realmente você se sente bem nele, né? Visita mais uma vez, leva quem for morar no imóvel, faz uma análise mais, até entrando na sua área, uma análise mais estrutural do imóvel, para não ter nenhuma surpresa de infiltração, né? Contrata um profissional, até às vezes é interessante você, na dúvida, leve alguém, um perito naquilo para fazer essa avaliação, né? Então, analisar as condições do imóvel também, parte estrutural, parte de acabamento, parte de ali funcional do imóvel e falar, não, tá tudo em ordem, é esse imóvel mesmo que eu procurava, vamos partir para venda. Aí entra o Valtinho aqui para fazer todo o trâmite e fazer a melhor condição de compra aí. Legal. Fábio? Olha, eu vou dar 2 dicas, na verdade, tá? A primeira é confie no cartório que você for procurar, tá? O sistema notarial registral, o cartório, esse sistema no Brasil é um dos mais seguros do mundo, tá bom? Na verdade, o nosso sistema é copiado por outros países, inclusive. A segurança jurídica que o cartório passa à população. Eu sei que às vezes a população acha que é muita burocracia, que às vezes os serviços são caros. Em algumas coisas até concordo. Os cartórios no Brasil inteiro estão procurando se modernizar, tá? O registro eletrônico, como frisou aqui o Valtinho, né? Hoje em dia a pessoa às vezes não precisa ir mais no registro, já resolve tudo no Notas, enfim. Então, confie sempre no seu cartório. O cartório é um sistema muito seguro, tá? Ele vai te dar todas as condições para que você não tenha surpresas futuras de comprar um imóvel onde vai cair no conto do vigário. Isso não existe, tá? No cartório. O cartório ele vai te dar toda a condição de fazer uma transação segura. E a segunda dica, que eu insisto aqui, é nunca deixe de registrar o teu imóvel. Tá? Só é dono quem registra. Se você quer ser dono do imóvel, ainda que você, eu paguei, passei escritura, registrou, você não é dono, você tem que registrar, tá? Então registra o teu imóvel, seja dono, faça isso parte do seu sonho, tá? Deixe toda a documentação certinha, tá? Para que você não tenha surpresas desagradáveis daquele sonho se tornar um pesadelo, tá? Então, às vezes, da mesma forma como tem que conter a emoção do cliente, né? Fala, olha, aqui o imóvel custa 100 mil, mas separa mais ou menos tanto aqui, porque isso faz parte do seu sonho, tá bom? Então,
a gente tem que incluir isso daí e interpretar isso como investimento, não como gasto, tá bom? Que o mais importante desse processo todo é o registro. Então, nunca deixe de registrar o teu imóvel. Então, são essas 2 dicas que eu tenho para deixar aqui para vocês. E só para finalizar também, importante que ele falou, para você não ter surpresa lá na frente, é sempre bom, e a gente sempre fala para o cliente, reservar 5% do valor do imóvel, que vai cair em todas essas taxas aí que você falou. Então, resumindo, você vai comprar imóvel... Você não falou isso para mim, Valtinho. Como não? Não, mas viu, você tem um prazo para levantar esse dinheiro. Não foi surpresa. Eu mandei até antes do cartório para ele, mas vamos lá. Que é importante isso você saber, realmente, para não ter essa surpresa aí, você reservar esse 5% do valor, além da entrada, né? Que geralmente se pede para um financiamento, ou para uma compra à vista também. Você tem aquele valor já para investir naquele imóvel, separe 5% do valor do imóvel, que daí você não vai ter surpresa. Vai sobrar um dinheirinho ainda, hein? E se tiver alguma surpresa, você tá resguardado aí. Mas 5%, resumindo, você vai precisar. Vai sobrar um dinheirinho para fazer um churrasco? Churrasco eu não digo, mas um cafezinho aí. A carne tá tão cara hoje, né? Viu? Além dos 5%, presta bem atenção no que eu vou falar aqui, ó. Além dos 5%, não esquece dos 6% do Valtinho, tá? Que esse ele não vai deixar de cobrar, ele vai cobrar mais do que o cartório. Não, mas esse, pessoal, tá incluso no vendedor que paga, não é o comprador. Tá incluso no valor do imóvel. É igual aquela propaganda do ITBI. Você acha que tá ali, ó, mas tá incluso ali, ó. O valor do imóvel já subiu por conta disso, viu? Tô brincando, faz parte. É o pagamento do trabalho dos corretores, né? Sim, e é um trabalho, até para finalizar isso também, falando para você em questão do valor pago, 6% é o bruto, é igual o cartório. 6% é o bruto. Nós temos aluguel, nós temos gasolina, que tá cara a gasolina, então a gente roda muito para vender um imóvel. Temos anúncio, se você anunciar um imóvel hoje em todas as plataformas, você gasta uma grana. Então, no fim, esse 6% vira 2%, igual no cartório, vira 1,5%, é outro número aí, viu? Se faz 6% em tudo... Se vende na primeira é bom, né? Mas quantas vezes você já foi naquele imóvel para vender, né? Não, e tira a matrícula e vai no cartório e faz... Então, toda essa parte do comercial, e também a gente faz um pouco da parte, né, jurídica do negócio, né, levantar certidões, e eu pago um jurídico para isso. Então, puta, Valtinho. Não é fácil não, viu? Valtinho começou a chorar aqui, o Fábio já chorou ali. Se vocês derem brecha para eu começar a chorar a respeito de construção, aí eu vou ficar mais umas 2 horas aqui, porque eu tenho muita coisa para chorar. O professor da obra é o que mais ganha aqui nessa mesa, ele tá chorando. Eu não acredito nisso. Começou a entrar nesse assunto, é melhor encerrar o podcast. Obrigado, Valtinho, obrigado, Fábio. Fiquem com Deus, um grande abraço e tchau! Obrigado. Um abraço.